Olha que ambiente diferente eu estou. Mas, na verdade, para quem está acostumada a fuçar na web, fuçar na internet, com certeza já deve ter visto ambientes com esse microfone, uma mesa e, claro, não pode faltar de jeito nenhum um convidado, porque eu tô aqui ao lado do Ângelo. Aí, Tudo bem, Rita? Ângelo é Lanfranchi. Isso, Lanfranchi. Ângelo Lanfranchi, que é diretor de conteúdo de streaming. Isso. Aí é legal a gente entender toda essa linguagem, porque para muitos, tudo isso que nós vamos conversar aqui é novidade, Ângelo. É tudo, as pessoas veem, assistem, passa por próximo e não sabe tudo o que acontece para que os podcasts e tudo o que as pessoas acham produzido na internet, como foi feito para chegar até lá? Você, como diretor, poderia explicar para a gente. Primeiro, o que é um podcast? É só um nome, né, de um sistema, de um programa? Como que é? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Rita. O podcast, na verdade, ele é um formato, né? Então, ele é um formato que foi desenvolvido nos Estados Unidos e aí ele foi implementado no mundo todo, mas ele nada mais é um formato de meio de comunicar, assim como é a televisão, como é o rádio. A base dele é essa, né? A diferença dele para um programa de TV entram algumas particularidades, mas de uma forma geral, a linha é a mesma. Ele entra de uma forma mais leve, menos estruturada no ponto de ter conteúdo para exibição, por exemplo. Não é comum você ter um podcast exibindo VT, né? Coisa que na televisão já é um negócio rotineiro. Então ele tem essa certa diferença. Ele é, de certa forma, um investimento mais baixo, mais simples de ser feito, o que não significa que ele é também pouco complexo, porque ele tem suas particularidades diferentes da televisão, né? Então ele nada mais é do que um formato. Eu digo que ele é um meio termo entre o rádio e a televisão. Porque o rádio a gente ouve, a televisão a gente vê e ouve, né? O podcast ele acaba sendo ali um meio termo. Eu até fui procurar na web a informação. O que significa? E disseram que era a junção de um sistema da Apple, né? Do iPod, com alguma coisa que eu não me lembro agora, cast no final, que quer dizer transmissão. Então, eu achei interessante que acabou ficando podcast e essa é a linguagem. Todo mundo fala podcast para esse formato que você acabou de relatar. Mas isso não impede que tenha uma equipe por trás para que tudo isso, chegando aqui, sejam quantas pessoas estiverem participando do podcast, que tudo isso aconteça. Quem são os profissionais que ajudam na produção do podcast? Certo. Isso pode variar um pouco de acordo com o lugar, tá? Aqui na Rede Século XXI, a gente tem uma equipe de fato focada nisso. Então é um privilégio que nós temos. Se você pegar um podcast aí menos desenvolvido, um podcast de um canal de YouTube menor ou com outro foco, talvez não tenha os mesmos profissionais que a gente tem. Então, nós temos eu, que sou responsável pelo conteúdo. Diretor. Isso, diretor. Temos o João, que é o videomaker. Então, o João, ele trabalha tanto na parte de criação aqui, composição do cenário, operação de câmera e edição. Tem o Iago, que é responsável pela parte de streaming. O que é o streaming, a grosso modo, que a gente fala aqui, de streamar, né? Ele é o operador. Ele que cria o GC, ele que cria quais são a câmera que vai entrar em que momento, junto com qual câmera, se não vai entrar nada, se vai entrar uma imagem na tela. Ele que é responsável por toda essa parte. Assim como se por acaso a gente precisar de uma trilha sonora ou de uma vinheta, também passa por ele. Então ele está envolvido no processo desde o começo. E isso é possível fazer não só na edição de um podcast, mas geralmente é ao vivo. Sim. Tudo isso, esse recurso todo que o Iago faz, também é no ao vivo? Também é ao vivo, porque a maioria dos podcasts que a gente faz aqui são ao vivo, né? Nós temos 3 podcasts, nós temos 2 ao vivo e 1 gravado. Mas o princípio é o mesmo, assim como o programa de TV, ele tem as mesmas coisas no ao vivo e no gravado, com algum retrabalho ali de edição e tudo mais, mas basicamente as funções são as mesmas e as tarefas são as mesmas. Né? E quais são os programas aqui da TV Século XXI que o pessoal consegue assistir nesse formato de podcast? Aqui nós estamos com 3. Tem o Entenda Notícia, que quem apresenta é o Billy.
ele é um programa focado na notícia da semana. Então, tudo que está em relevância, a gente chama um profissional, um especialista, e o Billy tem um bate-papo mais com o intuito jornalístico daquele tema, né? Temos o Vocação, que é apresentado pelo Padre Air. O Vocação já é um podcast católico, focado na parte não litúrgica, mas mais catequética e do dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, eu pego algo que está sendo legal para a igreja em algum canto, seja do Brasil, seja no mundo. Já fizemos com o pessoal da África, já fizemos com o pessoal do Nordeste, bem legal. E a gente traz essa missão deles para mostrar para as outras pessoas e principalmente inspirar as outras pessoas a fazerem algo parecido, né? Quem sabe? Se a gente inspirar pelo menos uma pessoa a fazer algo na sua comunidade, na sua paróquia, já é um dia ganho, né? Com certeza. E temos o Pentecoste 2033, que é de um projeto de âmbito mundial, que o Padre Eduardo trouxe para o Brasil. Então, no Brasil, nós somos responsáveis por fazer essa divulgação e também eventos. Já tivemos eventos no Paraná, em outros lugares, que fica tudo focado já na parte religiosa, enquanto, vamos dizer assim, uma agenda mundialmente, tá? Então, a gente não entra na parte advento e tudo mais assim do tempo litúrgico. A gente já pega de uma escala mais mundial, no caso de celebridades, personalidades, santos, pessoas envolvidas com a igreja. Uhum. Tá? E lembrando que em 2033 são os 2000 anos da ressurreição. Exato. Né? Justamente então, por isso o nome. Esse evento, por isso que pega o mundo todo, né? Exatamente. São 10 anos, né? A gente começou no ano passado. São 10 anos que a gente vai ter essa missão aqui no Brasil e no mundo, chegando lá em 2033 para poder fazer o jubileu, né? Olha, eu acho o podcast gostoso e eu não sei você de casa, como você avalia isso, mas é a descontração, né? Você não tem uma postura, por mais jornalista que você seja, você não tem aquela postura endurecida de um jornalismo tradicional, mas você conversa e de repente do nada sai uma pergunta, a resposta vem nada combinado. Isso é interessante. A gente monta um pré-roteiro, monta uma pauta que a gente vai passar por ela, mas a gente se permite, até porque a internet não tem essa limitação de tempo igual a gente tem na televisão. Na televisão, você sabe muito bem, a gente tem o tempo do bloco, o tempo do programa, o tempo da grade, tudo é muito contado, né? E outros fatores que interferem no seu programa. A internet a gente consegue ter uma liberdade maior. Então, a gente, desde que isso esteja acordado dentro do tema, a gente pode se permitir ir um pouco para mais, um pouco para menos, entrar num outro tópico, trazer uma outra pessoa em algum outro formato. Às vezes a gente pode trazer uma outra pessoa via videochamada ou de alguma outra forma. A televisão não. A televisão ela acaba sendo, até pelo já todas as décadas que a televisão tem, um formato mais rígido, mais centrado. Mas a parte de internet, até com as questões de inteligência artificial que estão chegando, outras redes sociais e tudo mais, a gente consegue ter uma abrangência diferente, né? Não que seja maior, mas ela é diferente. Olha, e é muito gostoso porque através da internet a gente consegue chegar mais longe. Consegue. Essa é a vantagem. Sim. E tem alguma novidade, alguma coisa assim que vocês, porque vocês são super antenados, a gente está falando de internet, vocês são super antenados, que esteja para acontecer aí no curto prazo na internet? Olha, o curto prazo não tem como não falar de inteligência artificial, né? Então, tudo que a gente está vendo de inteligência artificial ainda é muito novo, a gente não sabe direito aonde isso vai chegar. A grande preocupação é a questão de privacidade e segurança, né? Porque isso usado para o bem funciona muito bem, mas isso usado por pessoas que não têm essa mentalidade, ela pode acabar prejudicando outras pessoas. Então, é isso que a gente tem que, aos poucos, e realmente estão fazendo o Google, eles estão tomando essas providências, mas tudo ainda é muito novo, né? Porque hoje, por exemplo, a gente pode pegar uma foto de uma pessoa e fazer um vídeo dela, né? Então, assim, até que ponto isso é bom ou ruim? Aqueles que não sabem que foi usada a inteligência artificial, não desconfiam, vão achar que é verdade. Claro, claro. Às vezes, para
aplicar um golpe, não sei, infelizmente, mas com certeza vai passar por isso. Então, todo cuidado é pouco, mas a gente trouxe essas informações e eu queria falar mais com você, Ângelo. Você tem que voltar no mulher.com. Vamos combinar, a gente marca outro dia. Muito obrigada por estar conosco e parabéns a você e toda a equipe aqui da internet que trabalham não só com os 3 podcasts da casa, mas também com tantos outros programas que vocês geram aqui. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço também no programa e será repassado à equipe o agradecimento. E parabéns pelo dia de hoje. Obrigado. E olha, gente, daqui a pouquinho a gente sobe lá novamente para o estúdio do mulher.com, porque eu queria muito que você conhecesse o próximo trabalho. Então fica com a gente, que a gente volta já. Vai ser aqui também? Então, até o próximo bloco. Eu vou continuar por aqui. Ainda estamos aqui nesse ambiente totalmente diferente. Você não mudou de canal, você não errou o programa, você continua no programa mulher.com. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Obrigada aí a Bernadette de Paulínia, família Migueloni, todo mundo que está juntinho com a gente. O Rodrigo Almeida, a Olga Homer, a Carla Fogliene, Maria Conceição, o Lopes, lá de Hortolândia, e a Eliana Leal Guimarães, que por enquanto estão aqui conosco, acompanhando o programa mulher.com. E é muito legal você poder, pela internet, acompanhar o programa mulher.com. Mas é legal também você acompanhar os podcasts, né? Muita gente, às vezes, acompanha um podcast por causa do podcaster. É assim que se fala? Do host. Porque eu falei, quem trabalha num podcast, um apresentador no podcast, ele é... É o host. É host? Host que fala. É o host. Eu olhei lá, mas tem muita gente que fala podcaster também. Mas aí já seria uma linguagem mais para quem tá no bastidores, ali, assim como o streamer, que né? legal. Então, tô aprendendo essa hoje. Ângelo Lanfranchi com a gente, ele é diretor de streaming. Diretor de conteúdo e streaming. De conteúdo e streaming aqui da TV Século XXI. E nós vamos receber agora, Ângelo, um convidado muito especial, que é o Everton Oliveira, que ele é host. Isso. No Barco podcast, e eu já vou chamá-lo. Everton, boa tarde, bem-vindo ao mulher.com. Muito boa tarde, para mim é uma alegria, uma honra poder estar participando com vocês nesse dia tão especial para nós aí que entramos nessa empreitada dos podcasts, né? Então, para mim é uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo convite. Você falou de entrar nessa empreitada do podcast. Você já está no podcast há quanto tempo? Agora, em agosto, fizeram 2 anos que a gente iniciou o No Barco. Mas você praticamente já faz o No Barco, mesmo sem ser um podcast ainda, né? Você evangeliza. Esse é o seu trabalho. Então, a gente está na evangelização desde 2014, né? 2014 foi o ano que a gente viveu o nosso processo de conversão. E desde aquele momento a gente percebeu que não teria mais possibilidade de ficar frequentador, trabalhar e a gente começou a se disponibilizar para fazer missões. Então a gente veio missionar, fala a gente também jornada missionária, uma escola de evangelização, está vivendo tempo de formação, e desde esse tempo de formação a gente começou a fazer missões. A gente voltou para as cidades de Minas Gerais, de São Paulo, pregando o evangelho, já se parou para o No Barco, de alcançando a evangelização. Então a gente evangelizando começou a perceber a necessidade da internet. E por que podcast? Por que esse formato? Primeiro porque eu consumia muito, né, o podcast. Então eu moro em Guarulhos, trabalhava na zona sul de São Paulo, então vocês devem imaginar o que eu tinha que enfrentar nos horários de pico. Imagino. 1h40, 2h30 todo dia assim, de trajeto. E a minha companhia eram os podcasts que eu assistia e me identificava muito. E eu gosto por conta da informalidade que existe no formato, né? Inclusive é um desafio
Você fala entrevista e a pessoa fica sem ser esperando sendo transformar e é que muda na mentalidade da e demonstrar que é sentar numa mesa para conversar de sair e isso me ajudava a mudar muito a que assistia. Então eu falei, de todos que eu assistia, eu tinha ali uns 5 que eram nenhum deles era um católico. Existia um podcast cristão, mas não católico. Eu procurei e não achei para acompanhar. E aí, então, eu me vi no dever, na obrigação de iniciar essa jornada. Hoje já existem alguns podcasts católicos, e glória a Deus por isso, mas eu incentivo todo mundo que quer começar esse trabalho, que comece, porque quanto mais tiver de conteúdo nesse sentido, evangelizando, disseminando o reino de Deus, a doutrina católica, eu acho que nunca vai ser demais, né? Então, motivo todo mundo aqui tem o desejo de comunicar, de falar do evangelho, e que queira escolher esse meio como um formato para disseminar a palavra. Então, tem aqui um motivador para isso. É mais fácil o podcast ou pegar o microfone e pregar para centenas de milhares de pessoas? O que é melhor? Eu prefiro pegar o microfone e pregar presencialmente, para ser bem sincero, né? Eu me encontro, me realizo fazendo isso. Toda vez que eu pego o microfone para pregar o evangelho e ajudar as pessoas com a palavra de Deus, eu me sinto mais vivo. E da mesma forma que eu prego para as pessoas ouvirem, eu também ouço o que eu estou pregando, então me edifica, né? E ali também você tem o contato direto, você consegue ver a reação das pessoas, olhar nos olhos. Só que assim, a internet hoje é uma terra de missão, é um campo de evangelização. E aqueles que estão com o intuito, de fato, de cumprir o objetivo que nos foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo, não pode estar escolhendo o terreno. Se é o terreno hoje que está disponível, se hoje é um terreno que é muito utilizado por coisas seculares, boas ou não, é também um terreno que nós, enquanto cristãos, devemos nos posicionar. Inclusive, a nossa presença ela ainda é muito fraca quando comparada aos demais conteúdos. E eu acho que isso se dá justamente por conta da nossa negligência, né? Então, as pessoas têm mania, às vezes, de demonizar as coisas, né? Que essa música é do demônio, ou que a internet é do demônio. Não, eu acho que nada é do demônio, né? Principalmente o que é bom. A música é algo bom, a internet é algo bom. Se não tem conteúdo bom lá, a culpa não é de quem produz conteúdo ruim. A culpa é nossa que não produzimos conteúdos bons. Então, parte da pulverização de conteúdo ruim, né, em todo e qualquer que seja o meio, também é nossa, parte dessa culpa. Porque eu concordo, nós temos que disponibilizar. Nós temos que disponibilizar muito mais conteúdos bons. Aqui na casa nós temos 3 programas em formato podcast. E o Ângelo, que é diretor de conteúdo e streaming, está aqui conosco também, participando. E você sabe de todas essas lutas, dificuldades, fazer com que isso chegue até as pessoas, que atinja seus objetivos, assim como o Everton também tem as dificuldades dele. No barco tem muita tempestade, Everton? Diversas. São muitos desafios, né? Eu digo assim, que se fosse uma iniciativa meramente humana, o No Barco não teria passado nem de 1 ano de existência. Então, a gente vê nitidamente a mão de Deus nos auxiliando para que a gente continue navegando através do canal No Barco, né? Então, são vários desafios, né? Para você trazer pessoas, para você ser fiel. A gente está há 2 anos, toda segunda-feira teve um episódio disponível no ar. Então, isso não acontece de forma tão simples assim e automática, porque a gente começa com muita empolgação, mas para que isso continue, muito mais que empolgação, é preciso constância, né? Então, eu sempre digo isso para as pessoas. A gente não está mais na mesma intensidade. Talvez se preocupar com a intensidade tirou de nós a responsabilidade com a constância. Então, eu julgo que constância é mais importante, inclusive com a força e a intenção que você está fazendo aqui dali. Tem que ser constante, né? Então, lutar contra nós mesmos para manter essa constância, frequência e sequência, entregando conteúdo de qualidade, né, de forma espiritual e intencional, isso acarreta, de fato, muitos desafios. Aí tem os desafios que são próprios na prática, né? Com a parte técnica, é um investimento que você tem que fazer, tudo tem custo,
Tem pessoas que aparecem criticando, que não param nem para acompanhar a fundo o nosso trabalho, não estão fazendo nada, mas estão sempre prontos para criticar. Oi? Não sabe da luta? Só chega para criticar. Então quem está na evangelização sabe o que é isso, mas a verdade é que quando Jesus ele convocou, né, os discípulos para passar para outra margem, a garantia dele foi que a outra margem eles chegariam. Não contou o que aconteceria entre uma margem e outra, né? E a gente sabe que a tempestade se levantou, mas ele garantiu, permaneçam no barco que até o outro lado a gente chega. Eu acho isso legal porque é um fortalecimento da fé de que Jesus está nesse barco e por ele estar nesse barco, toda e qualquer tempestade pode ser acalmada, seja de vento ou seja do mar. Então, Everton, eu quero agradecer a tua participação comigo hoje, desejar muito sucesso para você na sua evangelização, na sua forma diferente de evangelizar. Sucesso, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de poder ter essa conversa com vocês. E quero deixar o convite para as pessoas aqui que ainda não estão no barco, que entrem no barco, porque fora do barco não há salvação, viu? Olha, isso mesmo. Entre no barco, porque fora do barco não há salvação. Gostei disso. Deus abençoe você e sucesso para o programa No Barco, para o podcast Amém. No Barco. Fiquem com Deus. Amém. E eu agradeço também o meu amigo, colega de trabalho, o diretor de conteúdo e streaming, o Ângelo Lanfranchi. Obrigada por estar conosco, Ângelo. Imagina, Rita, eu que agradeço em nome da equipe também. Queria convidar também o pessoal de casa a se inscrever nos nossos canais, né? No mulher.com, que tem um canal próprio do YouTube, no da Rede Século XXI e também no Barco, do Everton, Everton da Imaculada, como ele gosta de ser chamado, que é muito bom o canal dele. Inclusive, várias pessoas que já estiveram aqui com a gente também já foram lá, inclusive o Fernando, que é nosso colega aqui da casa também, mas tem muita coisa boa no canal dele também. Oba! E para quem gosta de evangelização... É importante. Pode ver os nossos aqui da casa, pode ver no Barco, entre outras sugestões que você tem aqui para dar para gente. Até mais, Ângelo!